Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Jesus está pregando, está se opondo contra os fariseus, contra os escribas, contra os religiosos daquela época. E eu posso falar o seguinte: a Bíblia nos manda ser imitador de Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado. E o advogado é aquele que tem uma causa e que ele vai defender uma posição. Tem algo que aconteceu, tem um fato que aconteceu, uma situação que aconteceu, e ele vai defender uma determinada posição. Tudo na vida tem dois lados. Tudo, né? Porém, só existe uma verdade. Então, você tem sempre a visão da vítima e você tem a visão do opressor, né? Você tem a visão do marido, você tem a visão da esposa, você tem a visão daquele que sofre e daquele que impõe o sofrimento, que causa o sofrimento. A gente sempre tem dois lados, mas só existe uma verdade. Ah, não, mas todos estão certos. Mentira. Quando há uma contraposição, quando não se chega num acordo, quando se tem duas visões, não tem como dois estar certo. Ou um está certo, ou outro está errado. Ah, mas é meio certo, o outro está meio certo, esse está meio errado. A verdade de Deus, ela é absoluta. Absoluta. Por isso que existe algo chamado de arrependimento. E nós precisamos saber trabalhar com isso. Quando ele fala assim, ó, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, ele está falando assim, quando Deus deu a lei a Moisés, falando que quem desonrar o pai e a mãe tem que ser morto, tem que ser apedrejado até a morte, ser levado para fora da cidade e ser apedrejado, morrer, ele está defendendo, ele está estabelecendo algo chamado de justiça. A justiça de Deus para com os pais, porque Deus também se coloca na posição de pai para conosco. Lembra da oração? Pai nosso que estás no céu? Então, a honra do pai tem que ser defendida em detrimento do filho, porque primeiro vem o pai, depois vem o filho. Então, se o filho desonra o pai, ele morre. Foi isso que Deus estabeleceu. E isso é válido até hoje, não muda. Porque Deus, assim, ó, Deus nos criou, nós somos criatura. Ponto final, acabou. Ele é o Criador, nós somos criatura. Porém, se eu quiser que Deus seja o meu Pai, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, eu tenho que reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor, deixar Ele ser o meu Salvador, para que por meio de um método chamado adoção, eu venha a me tornar filho de Deus. Então, assim, eu nasci, eu sou criatura de Deus, eu não sou filho. Eu só vou ser filho, só vou ter a paternidade de Deus sobre a minha vida se Jesus Cristo for o meu Senhor e Salvador. Se eu aceitar Jesus Cristo, a sua palavra e os seus ensinamentos. Se eu não aceitar, Deus não é o meu Pai. Está escrito na Bíblia. João, capítulo 1, verso 12. Então, para que Deus seja meu Pai, Ele estabelece aqui na terra um convívio, uma forma de se conviver, porque nós não podemos ver a Deus. Então nós vemos Deus no convívio, no relacionamento entre pais e filhos, porque Deus é pai, e quando eu aceito Jesus eu me torno filho. Só que tem um modelo aqui na terra que foi estabelecido antes no céu, Hebreus 11:3, que eu tenho que seguir. Então o relacionamento de um pai para com o filho tem que ser um modelo de como que o filho vai se relacionar com Deus, o pai. Então se o filho aqui desonra o seu pai biológico, ele tem que morrer. Se o filho aqui desonra o pai celestial, ele tem que morrer. É assim que funciona. E Deus, ele chega até num nível assim, vamos falar de misericórdia e graça, porque ele fala assim, ó, se você desonrar o Pai que estás no céu, ainda tem perdão. Se você desonrar o Filho de Deus que estás no céu, ainda tem perdão. Agora, se você desonrar o Espírito Santo, meu querido, morte. É como assim, eu te dou uma chance, eu te dou duas chances. Na terceira, já era. E quando a gente tem um pouquinho de sabedoria, falando em liderança eclesiástica, falando em pastoreio, a gente dá uma, a gente dá duas, a gente dá três. Na terceira acabou. Não tem mais, dou uma chance. Deu a segunda, pisou na bola,
Difícil, não tem mais não, é o padrão de Deus. Mas eu estou falando isso para questão de ministério, não estou falando para questão de salvação. Estou falando para questão de cargo, de função na igreja, de confiança estabelecida entre o líder e o liderado. Mas agora em questão de salvação, pode cair muitas vezes. Se arrependeu verdadeiramente, está perdoado, vai para o céu. Glória a Jesus por isso. Então ele está falando aqui que os religiosos estavam querendo acabar com a justiça de Deus, que era exposta nos pais biológicos, que é a mesma que vai ser executada com o filho aqui em relação ao pai que está no céu. Então, como nós somos pregadores, nós somos cristãos, Jesus é o nosso advogado, é o nosso modelo, nós temos que tomar uma posição, defender essa posição de cristão e de praticar a justiça aqui na terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.